Queridos, graça e paz a todos. Queremos falar da nossa alegria de poder mais uma noite estarmos aqui juntos para louvarmos, exaltarmos e bendizermos o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Quero desde já agradecer as pessoas que estão aqui. Estamos transmitindo o culto, pelo Facebook da igreja, Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo. Estou transmitindo também pelo meu Facebook pessoal, e está sendo transmitido também pelo Facebook da Dilama. Então nós já temos algumas pessoas no meu Facebook, tem alguns amigos que estão aqui. Quem tiver aí dá um sinal, tá a irmã Graça, tá a Miriam, tá a Marluce, tá o Roberto, o seu Roberto Macharete, um amigo, um irmão em Cristo Jesus. Lá no Facebook da igreja tá a minha sogra, deixa eu ver mais aqui. Tem mais pessoas ali no Facebook da igreja. À medida que você for entrando, dá um alô aí para o seu nome aparecer aí, para a gente saber que vocês estão aí junto conosco. E na Bahia também, já deve ter algumas pessoas aí, da Bahia e de outros lugares também, que acompanham aqui pelo Facebook da Dilana. Eu quero, antes de mais nada, orar ao Senhor nessa noite. Tá ali, entrou o irmão Roberto também. Que Deus abençoe, meu amigo. Eu quero orar pedindo a bênção e a direção do Senhor para esse culto. Vamos fazer isso nesse momento? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Nós estamos diante da tua presença e reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que precisamos do Senhor, que precisamos do teu perdão e do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas para nos purificar dos nossos pecados. Te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que nos deste. Te agradecemos, Senhor, porque como igreja, como famílias, nós podemos nessa data também celebrar a Páscoa, Senhor, e nesse domingo tão especial celebrar, Senhor, a ressurreição de Jesus, e por isso te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Pedimos a tua inspiração, a sabedoria do alto, a unção, ó Deus dos céus, quando agora estamos iniciando esse culto, que tudo que for feito aqui, Senhor, possa ser para a honra, para a glória, para louvor e exaltação do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Amém. Graça e paz, queridos. Como é bom poder estar aqui com vocês nessa noite. Só para a gente, antes da gente começar, a gente gostaria de pedir aos irmãos que, se caso
estiverem com algum problema de transmissão ou áudio, alguma coisa, que vocês pudessem sinalizar para a gente. Porque às vezes nós estamos aqui transmitindo o culto e a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. Talvez o volume esteja baixo ou talvez também seja um problema na sua conexão. Né? Tem algumas pessoas em alguns lugares que a conexão da internet não está boa. Mas aqui pra gente, graças a Deus, no momento tá tudo certinho. Então nós vamos dar continuidade, né, ao culto dessa noite. E eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente pudesse fazer uma leitura bíblica que está lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 54 ao versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 54 ao 58. Diz assim: Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa é a palavra que nós queremos deixar para você nesse domingo de Páscoa. A morte já foi vencida por Jesus e é o Senhor que nos dá a vitória. Como Paulo diz no capítulo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa nessa noite receber essa palavra de paz, essa palavra de esperança. Tudo já foi vencido por Jesus na cruz. E nós vamos adorar o Senhor nesta noite, cantando para sempre exaltado é, para sempre nós iremos glorificar o teu nome, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do ele levou. Você pode adorar o Senhor junto com a gente nessa noite? Adora o Senhor cantando essa verdade. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é.
Estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Que bom a gente poder cantar isso, que ele vive para sempre, porque ele ressuscitou. A gente vai cantar agora e vai louvar um hino do cantor cristão de número 377, que diz: mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É essa esperança que a ressurreição de Cristo nos traz, que ele tem guardado o seu tesouro, que ele tem guardado o que é melhor para nós, e um dia ele virá nos buscar. Então vamos cantar: não sei por que de Deus amor a mim se revelou. Vamos louvar juntos? Abra aí seu cantor 377 do cantor cristão. Mas eu sei que tenho crido. Vamos louvar ao Senhor. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmão, como o Espírito convence-nos do mal.
estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vens até da vida o fim, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Battery is low. Please recharge in time. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá Na glória que Ele tem, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, graça nós te damos por poder te louvar, Senhor, por poder engrandecer o teu nome, por poder nesta noite, Senhor, estar aqui, Deus, comemorando a tua vitória, comemorando, Senhor, a tua ressurreição. Obrigada, Senhor, porque o Senhor venceu a morte. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos libertou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe esperança ao nosso coração de que um dia o Senhor virá nos buscar, que um dia estaremos juntos contigo na glória. Queremos te agradecer por todos os nossos irmãos que estão conosco nesta noite aqui, Senhor, participando deste culto de louvor e gratidão ao teu nome. Queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que não puderam, Senhor, ou que não tiveram a oportunidade de parar um tempo, Senhor, para falar contigo, para te cultuar, Deus. Em nome de Jesus, dê essa oportunidade, Senhor, àqueles que precisam, Pai. Nesse momento, Senhor, queremos te entregar as nossas vidas em tuas mãos e queremos te entregar tudo o que irá acontecer aqui nesta noite, Senhor. Que todos os louvores, que toda a palavra que será falada possa estar sendo, Senhor, viva dentro dos nossos corações e possa estar subindo a Ti, Senhor, como o nosso mais puro louvor, adoração e culto a Ti, Senhor. Muito obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos felizes e queremos pedir que vocês possam colocar aí, né, os pedidos de oração. No final do culto nós sempre oramos pelos pedidos, né? Como eu falei, tem pessoas que estão acompanhando pelo meu Facebook, pelo Facebook da igreja, pelo Facebook da Dilana. Mas todos vocês podem, na verdade, colocar o seu pedido de oração aí, para que depois no final a gente possa interceder ao Senhor por cada um pedido que for colocado aqui, tá bom? Mas eu quero aproveitar esse momento para orar ao Senhor. Nós estamos vivendo, né, nesse dia, nesse domingo tão especial de Páscoa, nós estamos celebrando a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas também, né, estamos aí no meio de uma pandemia, estamos no meio de um caos, né, causado aí pelo coronavírus, e eu quero nessa noite me juntar a você, a juntar a cada um de vocês que estão nos seus lares, para que juntos possamos aqui levantar um clamor e clamar ao Senhor pela nossa nação, clamar ao Senhor pela extinção, né, dessa praga que está assolando a nossa nação. Então eu quero convidar você a não ser um espectador, estar ouvindo a minha oração, mas orar junto comigo, clamar ao Senhor nessa noite junto comigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, porque há uma certeza em nosso coração que os teus olhos estão abertos, os teus ouvidos atentos
a oração que nós fazemos nesse lugar. Nós queremos, ó Deus, exaltar o teu nome, nós queremos bendizer o teu nome, porque de eternidade a eternidade tu és Deus, tu és Senhor acima de todas as coisas. O Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas também. Ó Deus, de uma forma especial, cada um de nós, nessa noite, Senhor, queremos colocar a nossa nação em tuas mãos. Queremos, ó Deus, colocar as autoridades constituídas, Senhor, na esfera federal, estadual, municipal, e queremos te pedir a tua bênção sobre a vida de cada um desses homens, Senhor, que eles possam ser tão somente instrumento em tuas mãos, que o Senhor ilumine a mente e o coração deles, para que nesse momento, Senhor, de caos e crise, eles possam tomar, ó Deus, decisões pensando no bem-estar de cada um cidadão dessa nação. Clamamos pelo Brasil, clamamos pelas demais nações, Senhor, que estão sendo assoladas por esse vírus, e pedimos ao Senhor uma intervenção do Senhor, pedimos que o Senhor realize um milagre, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa intervir, ó Deus, porque esse vírus, ó Deus, foge ao controle dos cientistas, dos políticos, dos médicos, Senhor. Não existe vacina, não existe remédio, não existe nada. Mas, ó Deus, acima de todas as coisas, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor pode realizar um milagre. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus pelo Brasil, ó Deus, como temos falado aqui, muitas pessoas, Senhor, tem, ó Deus, algumas vezes divulgado notícias, Senhor, que aqui vai acontecer igual que está acontecendo na Itália, que 1000 pessoas vão morrer, 600 pessoas vão morrer, 800 pessoas vão morrer no dia. E nós, ó Deus, queremos em nome de Jesus repreender todo mal, toda palavra contrária. Nós queremos ministrar a bênção do Senhor sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós cremos, ó Deus, que toda previsão contrária, toda língua, Senhor, que tem se levantado, Senhor, para tentar, ó Deus, colocar no Brasil uma sensação de morte, de medo, de pânico, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos a bênção do Senhor, a paz do Senhor e a restauração da nossa nação. Pedimos que o Senhor visite aqueles que estão nos hospitais, Senhor, quer seja pelo coronavírus, por outras enfermidades também, que a tua mão que toca, restaura, transforma, cura, possa tocar, Senhor, o coração de cada uma pessoa. Pedimos de uma forma especial pelos que foram assolados, Senhor, pelos que estão enlutados, por ter perdido, ó Deus, um amigo, perdido um parente. Te pedimos que o Senhor possa trazer todo o conforto, todo o consolo ao coração de cada um. Ó Deus, te pedimos, ó Deus, pelos empresários dessa nação, pelos microempresários dessa nação, ó Deus, pelos empreendedores dessa nação. Te pedimos, ó Deus, por cada um irmão e irmã, por cada um cidadão brasileiro que por causa dessa crise, ó Deus, perderam o seu emprego, o seu meio de sustento também. A Deus, nós ministramos, ó Deus, a paz do Senhor e a graça do Senhor sobre a vida de cada um deles. E, ó Deus, que a saúde, ó Deus, também econômica, a economia da nossa nação possa ser restaurado, que novos empregos possam ser gerados. Ó Deus, e que o Senhor sustente cada um de nós nesse momento de crise, de adversidade e de calamidade. Nós oramos, Senhor, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, abençoando cada família, abençoando a nossa nação. E fazemos isso em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Amém. Pode dizer um amém aí também? Dizer um amém? Queridos, como eu falei, vai colocando o seu pedido de oração, principalmente os irmãos da igreja também, se os irmãos puderem compartilhar, abrir outras salas de vídeo, para que os seus amigos também possam ser alcançados. Eu fiquei muito feliz hoje, eu tenho alguns amigos que estão aqui no meu Facebook, e entre dos amigos que estavam aqui hoje, estava o Oséias, um amigo, morou no Acari junto comigo, era fotógrafo lá, todo mundo conhece o Oséias, e ele falou da alegria dele, de estar cultuando a Deus junto conosco aqui na manhã, no culto da manhã, de Páscoa da manhã. Então, se você puder aí, compartilha, clica aí, compartilhar, vai perguntar se você quer abrir uma sala de vídeo, e você pode abrir uma sala de vídeo e transmitir, pelo teu Facebook, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua família também, e fazer com que a palavra de Deus, possa chegar também em outras pessoas e alcançar outros corações também. Nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, e o nosso desejo, a nossa oração
é que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Queridos, eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto você coloca aí o seu pedido de oração, pode colocar aí o seu pedido de oração, né? Para que no final a gente possa compartilhar aqui e orar pelos pedidos de oração também. Nós queremos realmente orar ao Senhor, pedindo ao Senhor uma intervenção e um milagre do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Eu quero deixar aqui para essa reflexão um texto base, como base da nossa reflexão. Nós estamos falando de Páscoa, né? Estamos falando da Páscoa. E de manhã falamos do momento mais importante, trouxemos aqui, né, uma ordem cronológica daquilo que aconteceu nessa semana de Páscoa, 2020 anos atrás, né? O que aconteceu no domingo, o que aconteceu na segunda, o que aconteceu na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, né? Foi a manhã da ressurreição. E abordamos essa questão da manhã da ressurreição sobre 4 perspectivas aqui no culto da manhã. E nessa noite eu quero aqui deixar uma palavra, e quero deixar como base dessa palavra o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17, texto áureo da Bíblia, muito conhecido de cada um de nós, mas que revela, né, a expressão máxima do amor do nosso Deus. João 3, 16 e 17 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, curvar a sua cabeça. Nós queremos orar pedindo a direção de Deus nesse momento quando iremos compartilhar a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores que entoamos, pelas orações que fizemos, pela leitura da tua palavra. Queremos te pedir que nessa noite o Senhor possa abrir a nossa mente e possa abrir o nosso coração, e que a tua palavra, Senhor, possa cair no bom solo do nosso coração nessa noite, e ela possa frutificar para a glória, para a honra, para louvor e para a exaltação do teu nome. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Queridos, eu quero, como eu falei aqui, compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se você tem uma Bíblia de estudo, sempre quando você se depara com o Evangelho de Mateus, capítulo 23, 24, 25, 26, 27, 28, Marcos, capítulo 14, 15, 16, Lucas, a partir do capítulo 22, João, a partir do capítulo 18, você já deve ter escutado, né, as palavras, as 7 palavras mencionadas por Jesus no momento da crucificação. Tenho certeza que você já ouviu sobre isso. Se você tem uma Bíblia de estudo, com toda certeza tem um estudo temático que fala sobre essas 7 palavras que Jesus ministrou. Eu quero somente recapitular algumas dessas 7 palavras aqui, bem rápido mesmo, que diz o seguinte: a primeira palavra que Jesus falou na cruz, né, no momento da crucificação, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 33 e 44. A segunda palavra que Jesus também pronunciou, né, nesse momento da crucificação, está registrada em Lucas no capítulo 23, no versículo 43, que diz o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi a segunda palavra, uma das segundas palavras que Jesus proferiu na cruz. E a terceira palavra foi para Maria e também para João. Está registrada em João capítulo 19, do versículo 26 ao 27, que diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Para João, Jesus disse: eis aí a tua mãe. Para Maria, Jesus diz: eis aí o teu filho.
até mesmo a preocupação, mesmo no momento de crucificação, né? Maria, possivelmente, alguns estudiosos dizem que estava viúva, né, nesse período, não tenho certeza disso, mas Jesus está dando a responsabilidade do filho, né, cuidar da mãe, e da mãe também cuidar do filho, revelando ali um dos mandamentos, né, de honrar o pai e a mãe, até que para que os nossos dias na terra pudessem ser prolongados. Então essas 3 primeiras palavras, elas foram mencionadas antes das 3 horas de trevas, aquele momento que a terra fica escura. E depois Jesus ainda vai ministrar uma outra palavra, que é a 4ª palavra, que é mencionada no fim das 3 horas de trevas, que está registrado em Mateus capítulo 27, do 46, Mateus 27, 46 e Marcos capítulo 15, versículo 34. E as palavras, a 4ª palavra que Jesus deixa registrado no momento da crucificação é: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a 4ª palavra que Jesus, no momento da crucificação, nesse momento que Jesus está entre a questão que ele foi preso, está sendo julgado, até mesmo ser levado à cruz, até o momento da crucificação, ele vai proferindo essas palavras. A 5ª palavra está registrada em João, capítulo 19, versículo 28, Jesus dizendo: eu tenho sede, até para que se cumprisse uma das escrituras, que na verdade deram de beber vinagre. Jesus está ali no ápice da sua dor, no ápice do seu sofrimento, e Jesus tem sede, e ele registra essa palavra aí em João capítulo 19, versículo 28. Uma outra palavra, a 6ª palavra que Jesus registra no momento da crucificação, está em João capítulo 19, versículo 30, é a palavra que diz: está consumado, no grego, tetelestai, ou seja, está pronto, está concluído o plano de redenção da humanidade, e Jesus vai deixar essa 6ª palavra no momento da crucificação, depois das 3 horas de trevas que tinham inundado a terra. E a última palavra está registrada em Lucas 23, 46, é a 7ª palavra, na verdade, Jesus dizendo, é a última palavra de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas são, de maneira bem resumida, e até sem pregar aqui, sem fazer nenhuma aplicação desses textos, as 7 palavras que Jesus menciona no momento da cruz. As 7 palavras que Jesus fala ali no momento da crucificação, no momento que está sendo crucificado. Mas eu quero nessa noite, e eu deixei aqui como base o texto áureo da Bíblia, porque a Páscoa lembra isso, a morte de Jesus. A Páscoa lembra desde a primeira Páscoa, a Páscoa do Velho Testamento, de Êxodo capítulo 12, que na verdade um inocente morreu para que o sangue pudesse ser tirado e passado nos umbrais da porta. Algum animal inocente morreu, os animais inocentes morreram, para que através do sangue que foi aspergido nos umbrais das portas, o anjo da morte não destruísse aqueles que eram israelitas e que estavam ali no Egito. Então a expressão máxima do amor de Deus é dele ter, na verdade, entregado o seu filho, o seu primogênito, para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo nosso pecado. E eu quero nessa noite pensar aqui com vocês uma coisa muito importante, que no momento da crucificação Jesus fala, e a gente sabe as palavras que Jesus fala. Nós lemos aqui as 7 principais palavras que Jesus falou na cruz. Tem até algumas outras que ele se dirige a Pilatos, dizendo, na verdade, você precisa conhecer a respeito da verdade. Quando ele se dirige a Herodes também, quando ele se dirige a Anás e a Caifás, que interrogam ele, Jesus só, seguinte, não é você está falando que eu sou o rei dos judeus? Então existem algumas outras palavras, que pessoas que Jesus falou no momento da crucificação. Mas eu quero aqui rapidamente pensar aqui sobre 7 testemunhos, 7 testemunhos que deram de Jesus no momento da crucificação. Porque antes da crucificação, pessoas testemunharam de Jesus.
Quando Jesus acalma a tempestade, do outro lado do lago, todo mundo vai dizer verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quando ele multiplica pães e peixes, também vão dizer que ele é o Filho de Deus. Quando ele ressuscita Lázaro, vão dizer também que ele era o Messias, o Siloé, o enviado. Quando ele tem um encontro com a mulher samaritana em João capítulo 4, aquela mulher no final vai entender que Jesus é o Eu Sou, o Siloé, o enviado, o Messias de Deus. E muitos vão testemunhar de Jesus durante a trajetória terrena de Jesus. Só que a Bíblia também registra 7 testemunhos que deram de Jesus no momento da crucificação. 7 testemunhos que deram de Jesus no momento da crucificação. E eu quero destacar aqui o primeiro testemunho, e eu quero que você esteja com a sua Bíblia aí, se você tiver a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero que você acompanhe comigo as leituras dos textos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E eu não vou me prender muito aqui nos testemunhos, eu vou falar sobre os testemunhos e no final eu quero aplicar esse texto em um último testemunho que foi dado, algo que aconteceu, que realmente é um marco para a minha vida, para a sua vida e para a vida daqueles que são discípulos de Jesus. O primeiro testemunho, na verdade, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 14. E sabe quem dá esse testemunho de Jesus? Aquele que tinha traído Jesus, Judas. Em Mateus capítulo 27, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. O primeiro testemunho que a Bíblia menciona sobre o momento da crucificação, o momento da morte de Jesus, sobre a Páscoa, é o testemunho de Judas. Alguém que andou com Jesus, alguém que era discípulo de Jesus, alguém que tinha comunhão com Jesus, que na verdade desfrutava da confiança de Jesus. A Bíblia diz, e nos evangelhos vão narrar esse momento, que Judas, na verdade, ele tinha uma expectativa a respeito de Jesus, como alguns judeus tinham, na verdade, que Jesus iria restaurar o trono, o reino de Israel, iria, na verdade, deportar, tirar do trono César, e que ele iria ser o Messias político de Israel. E Judas, na verdade, ele é procurado pelos escribas, pelos fariseus, pelas autoridades judaicas da época, religiosas da época, e Judas combina de trair Jesus por 30 moedas de prata. Quando Judas procura essas pessoas, eles vão abraçar Judas, eles vão tramar junto com Judas, eles vão, na verdade, ser amigos de Judas, eles vão, na verdade, fazer uma reunião e tramar como seria que Judas iria trair Jesus. Eles estavam juntos nesse momento. Mas depois que Jesus é preso, depois que Jesus está sendo açoitado, Judas dá esse testemunho dizendo: pequei traindo sangue inocente. E a Bíblia tem uma informação muito, muito importante. Olha o que diz o texto, no final do versículo 4 do capítulo 27. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E eu quero rapidamente aplicar esse texto à nossa realidade de vida, porque algumas vezes, para fazer coisas que não deve, algumas vezes no bom sentido da palavra, Porque a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esses são aqueles que me amam. E algumas vezes com a nossa atitude, com os nossos procedimentos, algumas vezes também traímos Jesus. E para isso, querido, nós vamos encontrar apoio, nós vamos encontrar amigos,
nós vamos encontrar pessoas que vão estar junto conosco. Mas e depois? Quando as consequências das nossas atitudes erradas chegam, Judas procura os amigos que estavam com ele para poder maquinar a traição de Jesus, e o que ele ouve é o seguinte: isso agora é com você. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é o seguinte: se vira, agora que a consequência chegou, é contigo, nós não temos nada a ver com isso. Eles perguntaram a Judas: isso que nos importa? O que nós temos a ver com isso? Eu fico imaginando Judas nesse momento pensando: o que eu fiz da minha vida? Quanta gente vive essa realidade hoje, de ter pecado, de ter transgredido, de algumas vezes ter se afastado de Deus, e no momento que você mais precisa, você não tem ninguém. Quem nunca se fez essa pergunta? O que eu fiz da minha vida? A Bíblia diz que Judas está tão desesperado com esse momento, que se você depois ler a conclusão desse texto no capítulo 27, ele vai se matar, cometer um suicídio, vai dar cabo, fim à sua própria vida. Mas o segundo testemunho que eu quero mencionar aqui nessa noite, eu quero falar sobre 7 testemunhos que foram dados a respeito de Jesus na cruz. O segundo testemunho está também aí em Mateus, no capítulo 27, no versículo 19. Mateus 27, versículo 19. E é o testemunho da mulher de Pilatos. Ela diz o seguinte: e estando ele assentado no tribunal, ele quem? Pilatos, estava julgando Jesus, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Jesus está diante de Pilatos. As autoridades, os fariseus, os escribas daquela época, levaram Jesus diante do sinédrio, das autoridades religiosas daquela época, e eles encaminham Jesus para Pilatos, porque a autoridade religiosa não tinha poder para poder matar Jesus, e eles procuram o governador naquele contexto, o governador de uma das partes de Jerusalém, da Judéia, para poder achar em Jesus uma culpa e poder crucificar Jesus. Mas a Bíblia menciona esse segundo testemunho da mulher de Pilatos, dizendo: olha, não se intrometa, não se meta na questão deste justo. Enquanto as autoridades romanas, as autoridades religiosas, na verdade, acusavam Jesus de ser pecador, de ser alguém que estava provocando ruaça, de ser alguém que estava dizendo que era Deus, de ser alguém que estava dizendo: olha, vocês vão derrubar esse templo e em 3 dias eu vou colocar esse templo de volta. Jesus está falando da sua própria vida. Deus dá um sonho. A mulher do governador. E no sonho que Deus dá àquela mulher, Deus fala com aquela mulher: este homem é justo. O segundo testemunho é esse testemunho da mulher de Pilatos. Tudo que ela está dizendo é o seguinte: tudo que fizeres sairás derrotado. Ele sai vencedor. A vitória de Jesus nos dá a vitória. Deus deu testemunho da sua versão, da versão dos fatos, à mulher de Pilatos. Enquanto aqueles que estavam querendo matar Jesus tinham uma versão, Deus deu uma versão a essa mulher de uma forma especial. Eu quero aqui abrir um parêntese e dizer que as mulheres estão diretamente ligadas à vida e o ministério de Jesus. Deus deu um sonho a essa mulher. Eu ainda escutava hoje o meu pastor, o meu mentor, pastor Joselito Ferreira de Sena, pregando uma mensagem hoje. Ele dizia que Jesus primeiro aparece às mulheres, primeiro aparece a Maria, por quê?
Por que não apareceu o homem? Porque lá no Éden, o diabo enganou uma mulher. E através da atitude daquela mulher e, consequentemente, através da atitude do homem, o pecado entra no mundo. Mas as boas novas da ressurreição, elas acontecem também através de uma mulher. Jesus aparece primeiro a Maria e a outras mulheres. E é elas que vão levar as boas novas da ressurreição de Jesus. Então, o segundo testemunho é dado por uma mulher. O terceiro testemunho, na verdade, é dado por Pilatos. E está registrado em João capítulo 18, versículo 38, Lucas 23, versículo 14. João 18, 38, disse-lhe Pilatos que é a verdade. E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, ele disse: não acho nele crime algum. Jesus está sendo julgado por Pilatos, e Pilatos está dizendo: eu não acho nesse homem crime algum. É um testemunho que Pilatos está dando sobre a vida de Jesus. E está registrado em Lucas, no capítulo 23, no versículo 13 e 14 também. E convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados do povo, disse-lhes: haveis-me apresentado esse homem como um pervertor do povo, um pervertedor do povo. E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das quais o acusais acho neste homem. O terceiro testemunho é Pilatos que dá. Daquilo que vocês estão acusando ele é mentira. Eu não acho nada daquilo que vocês estão falando a respeito desse homem. Tudo que vocês estão falando a respeito de Jesus é mentira. Pilatos está dizendo. Jesus foi julgado sem culpa. Ele foi condenado sem crime. Jesus, na verdade, ele é o inocente culpado. Ele foi culpado não porque ele cometeu algum pecado, ele foi culpado por nós, por mim, por você. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus era um culpado inocente. Queridos, e aqui eu quero abrir um parênteses. Quantas vezes na trajetória da nossa vida, eu tenho certeza, se você não ouviu se você não falou essa frase, você já deve ter escutado essa frase. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, eu não merecia passar por isso. Oh meu Deus, esse meu amigo não merecia passar por isso. Meu Deus, esse meu familiar não merecia passar por isso. Olha as palavras de quem está julgando Jesus. Não tem nele crime algum. Não tem nele pecado algum. Tudo que ele está sendo acusado, na verdade, é mentira. Então a questão da dor não é uma questão de eu merecer ou não merecer. A vida não é indolor. Todos nós, enquanto estivermos aqui, iremos passar por momentos de alegria, iremos passar por momentos de tristeza, iremos algumas vezes ser feridos. E eu vou dizer uma coisa para você: algumas vezes também ferimos pessoas e algumas vezes nós nem sabemos. Mas muitos de nós, algumas vezes, têm essa interrogação: por que está acontecendo isso comigo? Será que Jesus merecia ir para a cruz? Será que Jesus merecia ter sofrido tudo o que ele sofreu? Mas isso fazia parte de um plano soberano do nosso Deus. E eu quero dizer isso para você, que de repente está sofrendo também a dor, de repente não está conseguindo entender o momento que você está vivendo, o momento que nós como nação estamos vivendo também, mas não é uma questão de merecer ou não de merecer. Algumas vezes, quando alguma pessoa está passando por uma adversidade, é muito fácil para mim, é muito fácil para cada um de nós virmos com alguma palavra, algum jargão, alguma frase de efeito e dizer, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando acontece conosco? E quando acontece comigo? Quando acontece com você? Quando acontece com cada um de nós? Será que essa verdade não se aplica à nossa realidade?
Tudo que aconteceu com Jesus contribuiu, cooperou para o plano maior de Deus na vida de Jesus e na vida de toda a humanidade. E eu quero aproveitar, querido, para liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez você não esteja entendendo o momento que você está enfrentando, o porquê você está enfrentando, mas nós somos assim, nós conseguimos enxergar o hoje, o aqui, o agora, não conseguimos enxergar aquilo que vai acontecer daqui a um minuto, não conseguimos enxergar naquilo que vai acontecer amanhã, mas nós temos um Deus que governa a história, governa a nossa vida, e Ele bem sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Mas eu quero dizer aqui para você ainda o quarto testemunho que foi dado no momento da crucificação. E foi o testemunho de Herodes, que está em Lucas capítulo 23, versículo 15. Lucas 23, 15. O próprio Pilatos está falando do testemunho de Herodes. Ele diz o seguinte: nem mesmo Herodes, porque ele vos remiti, e eis que não tendo feito coisa alguma digna de morte. Jesus é crucificado pelas autoridades religiosas que levam ele para Pilatos. João vai dar essa informação, Lucas vai dar essa informação muito preciosa, porque Pilatos, na verdade, era governador de um território. E ele pergunta a Jesus: você é da onde? Jesus diz: eu sou galileu. Então, na Galileia, quem governava era Herodes. Pilatos manda Jesus até Herodes. Herodes está esperando que Jesus faça um sinal, um milagre. Jesus não faz nada e não responde a Herodes. Herodes manda de volta, devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos diz: nem Herodes achou nesse homem culpa alguma. Algo que ele merecia ser sentenciado à morte. A Bíblia traz essa informação. Só Deus achou nele algo digno de morte. Ninguém achou em Jesus algo que ele merecia ser morto. Sabe quem achou? Foi Deus. Sabe o que Deus viu em Jesus? Não foi o pecado de Jesus, foi o seu pecado, foi o meu pecado, foi o nosso pecado. E Jesus morreu pelo nosso pecado. Jesus não morreu porque ele era pecador. Jesus morreu pelo meu pecado. Deus, o único que viu um motivo de Jesus ser condenado à morte, foi Deus. E o motivo é: alguém precisa pagar o preço da condenação do pecado de toda a humanidade. E por isso que o texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Deus achou nele algo de morte, algo nele, porém não dele. Deus achou algo, na verdade, algo que estava nele, mas não era dele. Vocês estão entendendo? O único que achou um motivo de morte foi Deus. Não era algo que era de Jesus, era algo que estava em Jesus. Era o pecado de toda a humanidade. Era o meu pecado, era o teu pecado, era a minha iniquidade, era a tua transgressão. É por isso que a Bíblia afirma, o apóstolo João escrevendo na sua primeira carta, ele diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, nos fazemos mentirosos. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a iniquidade. Você sabia que existe uma diferença de pecado para iniquidade? Pecado é aquilo que eu faço de maneira acidental. É como se fosse um tropeção. A iniquidade é algo projetado. É algo maquinado. É algo que a gente idealiza, que marca dia, que marca hora, que marca tempo. Que tem uma ocasião oportuna. Mas Deus está dizendo que Ele perdoa os pecados. E Ele perdoa também a iniquidade. Aleluia. Quanta gente traz consigo a sua dor por um pecado cometido, ou por uma transgressão, por uma iniquidade feita. Mas Jesus, querido, tem perdão para pecado, e Ele tem perdão para iniquidade também. O quinto testemunho que nós
podemos extrair da Bíblia é o testemunho do centurião, do guarda de 100, aquele que era responsável pelos soldados e dos próprios guardas, e está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 54. Olha o que diz o texto: e o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. O centurião, os guardas que são responsáveis pela crucificação de Jesus, tanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de João, quanto no Evangelho de Mateus, há sempre essa afirmação. E o centurião disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O centurião não tiveram contato com Jesus durante a vida e o ministério de Jesus, mas o amor de Jesus, as atitudes, ou até o silêncio de Jesus transmite, inspira amor. Eu me lembro de João no capítulo 7, quando as autoridades judaicas mandam prender Jesus e os guardas vão com essa missão. E Jesus está discursando em João no capítulo 7, na festa, em uma das festas, nas festas dos tabernáculos, dizendo: quem tem sede, vem e beba. Porque, como diz as Escrituras, dos seus rios fluirão do seu interior fluirão rios de água vivas. A Bíblia diz que os soldados voltam depois de ouvirem tudo o que Jesus falou. E eles são interrogados pelos fariseus. E a interrogação é o seguinte: por que não prenderam Jesus? E os guardas afirmam o seguinte: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem falou. E esse centurião, ele está assistindo a crucificação de Jesus. Jesus não falou nada, mas o silêncio de Jesus, a atitude de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo na cruz, se entregando na cruz, foi suficiente para aquele homem dar um testemunho dizendo: verdadeiramente este era Filho de Deus. Eu quero dizer para você que o sexto testemunho é o testemunho do malfeitor, do ladrão que está do lado de Jesus. E está registrado em Lucas, no capítulo 23, no versículo 41, Lucas 23, 41. As seguintes palavras: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos pecados mereciam, mas esse homem nenhum mal fez. O testemunho que o ladrão da cruz dá de Jesus é o seguinte: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem, ele não merecia estar aqui. Com toda certeza, aquele homem tinha escutado daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus fez. E ele está dando um testemunho para que todos que estão ali naquela noite sombria de sexta-feira em Jerusalém ouvir: esse homem não merecia estar aqui. Que se pode achar nele tudo de bom. O que não se pode achar nesse homem, mal algum. Ele é o doador da vida. Ele é o dom perfeito de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E eu quero dizer para você o sétimo e último testemunho. E que para mim não existe um mais importante do que o outro, mas esse é um testemunho-chave. E está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 50, mas principalmente o versículo 51. Mateus capítulo 27, versículo 51. Do versículo 50 ao 53, estão registradas as seguintes palavras: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E olha o que está no verso 51.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O sétimo testemunho, querido, é o testemunho do véu do santuário. Talvez, quando a gente fala testemunho do véu, talvez você não tenha a dimensão desse acontecimento. O véu se rasgou. E daí vem uma pergunta: qual é a importância do véu do templo ter se partido em dois? Qual é a importância desse testemunho do véu ter se rasgado? Deixa eu tentar te explicar aqui. A vida do culto, principalmente no ministério da vida de Jesus, estava centrada no templo. O templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa dos judeus. E existia dentro do templo algumas divisões. O lugar onde todos os homens poderiam entrar. Mas existia uma outra divisão, que era o lugar santo, aonde só os sumos sacerdotes e alguns levitas que estavam preparando ou que preparavam o culto poderiam ter acesso. Mas depois dessa divisão existia um véu, e esse véu tinha aproximadamente de 18 a 20 metros, com 12 centímetros de espessura. Ele tinha aproximadamente de 18 a 20 metros, 12 centímetros de espessura. E esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia entrar para oferecer uma expiação, um sacrifício pelo perdão dos pecados de todo o povo. E a Bíblia diz que no momento da morte de Jesus há esse testemunho. Não foi ninguém que rasgou o véu. Você imagine rasgar um véu de 12 centímetros de espessura. Um historiador chamado Flávio Joséfo diz que para rasgar esse véu teria que pegar um cavalo, colocar de um lado e um cavalo colocar do outro e tentar mandar eles puxarem para poder rasgar esse véu, porque a espessura era de 12 centímetros, era de um tecido nobre que não se rasgava facilmente. E esse véu separava o Santo dos Santos, o lugar onde uma vez no ano o sumo sacerdote entrava ali, mesmo assim amarrado por uma corrente aos pés, porque ele poderia ser fulminado pela santidade de Deus. E a Bíblia diz que esse lugar, esse véu, ele dá o testemunho e ele é rasgado. E o que nós podemos aprender com isso? Nesse sétimo testemunho. Acima de tudo, o rasgado véu, no momento da morte de Jesus, dramaticamente simboliza o seu sacrifício. O derramamento do seu próprio sangue serviram como uma expiação suficiente pelos pecados para sempre. Significa que o caminho para o Santo dos Santos estava aberto para todas as pessoas, não era só para o sumo sacerdote, não era para uma classe agora privilegiada, não. Estava aberto para todas as pessoas, em todos os tempos, tanto judeus como gentios. É por isso que o escritor aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 19, ele deixa registradas as seguintes palavras: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a sua casa, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza de certeza de fé, tendo os corações purificados pela má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O escritor aos Hebreus vai deixar registrado esse momento. Quando o véu se rasga, Jesus está abrindo um novo e vivo caminho. Amém. Não precisava mais, uma vez por ano, um sacerdote entrar ali para oferecer um animal pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de todo o povo. Mas Jesus se ofereceu como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus, uma única vez, para a remissão dos nossos pecados. E aquilo que era um privilégio de um único homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrar no lugar onde estava a presença de Deus, onde estava a arca, onde estava a vara de Arão que floresceu, onde estava parte dos 10 mandamentos. Através da morte de Jesus, Ele está inaugurando esse caminho, Ele está inaugurando esse acesso. E hoje, querido, eu e você, através do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. A melhor coisa da morte de Jesus não é o carro que Jesus pode te dar, não é a conta bancária que Jesus pode deixar cheia, não é casas, não é bens, não é coisas materiais, não é ausência de dificuldade. A melhor coisa que a morte de Jesus trouxe, a melhor bênção, a maior bênção, o maior benefício que a morte de Jesus trouxe, é que através da morte dele, eu e você não precisamos mais de mediador, eu e você temos acesso ao trono de Deus, temos acesso ao lugar santo, podemos através de Jesus falar com Jesus, falar com Deus, desfrutar da sua graça, desfrutar do seu amor, desfrutar da sua misericórdia, desfrutar da sua presença. O véu foi rasgado, o testemunho foi dado, um novo caminho foi aberto e eu e você temos acesso através de Jesus por esse caminho. Aleluia. Eu quero concluir a minha palavra, querido. Quero concluir a minha palavra dizendo para você, eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesse texto, Gênesis capítulo 3, e eu vou concluir a minha palavra. Gênesis capítulo 3. A partir do verso 17, Gênesis 3, 17, eu estou concluindo a minha palavra aqui. Quero orar por você, orar pelos pedidos que foram colocados aqui. Mas se você não guardar muita coisa, a gente não consegue guardar tudo que a gente ouve, guarde isso. Se você não conseguir guardar muita coisa dessa mensagem, guarde isso. Guarde a conclusão da mensagem. Que a conclusão dessa mensagem possa ficar gravada na tábua do teu coração. Olha o que diz Gênesis 3, a partir do versículo 17. E Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Guarde aí o versículo 21. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher Eva,
e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Deixa eu te explicar esse texto rapidamente. Gênesis 3 vai falar da desobediência de Adão, a desobediência de Eva. E você conhece a história, o problema ali não foi ter comido o fruto. O problema é que Deus colocou um limite. O limite poderia ser, olha, não pule no rio, não suba nessa árvore. Mas Deus colocou um limite, um princípio. Não coma do fruto dessa árvore. Você conhece a história? O diabo entra no jardim através da serpente. E a serpente engana a mulher come o fruto. Consequentemente, o homem também. Depois há aquela questão de um colocar a culpa no outro. Deus vai falar com o homem porque a responsabilidade é do homem. O homem vai dizer, foi a mulher que tu me desse. Mas fato é que Deus vinha todos os dias na viração da tarde, aparecia o homem e a mulher no jardim. E depois que o homem e a mulher pecaram, eles se escondem de Deus. A Bíblia diz que Deus visita o jardim na viração da tarde e pergunta onde eles estão. E o texto diz que a consequência, o pecado deles vai trazer algumas consequências e nós lemos aqui. Mas eu queria que você destacasse aí o versículo 21, porque a Bíblia, ela tem algumas figuras. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz exatamente isso, que as coisas que aconteceram no Velho Testamento, eles são prenúncios daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Eles são sinais, é uma tipologia bíblica. E aí no versículo 21, querido, no começo da humanidade, está a tipologia do sacrifício de Cristo. Você acompanha que o homem e a mulher, eles percebem que estão, na verdade, sem roupa. E a Bíblia diz no versículo 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para cobrir o pecado de Adão e Eva, o que Deus faz? Vestimentas de quê? De peles. Peles de quem? De um animal. Note que no Gênesis há um apontamento, um direcionamento para o sacrifício de Cristo. O homem e a mulher pecam. O que o animal que forneceu a pele tinha a ver com o pecado de Adão e Eva? Não tinha nada a ver. Um inocente morre, um animal inocente morre para cobrir, para expiar o pecado de Eva e o pecado de Eva e do seu esposo, Adão. E qual é a consequência, o ápice disso? Qual é o ápice disso? O homem é tirado do jardim, o homem é colocado para fora do jardim. Olha o que diz o verso 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Marquei a sequência dos fatos. Eles pecam, um inocente, um animal morre, para que Deus tire a pele do animal, cubra o pecado deles, e a consequência, dores, sofrimento, e eles são tirados, colocados para fora do jardim. Vamos para o sacrifício de Cristo, aquilo que nós lemos hoje aqui, o amor de Cristo. Cristo simboliza esse animal que lá no Éden teve que pagar o preço, mesmo sendo inocente, mesmo não tendo nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Cristo foi aquele que, mesmo sendo inocente, morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado.
Por isso, nessa noite, eu quero dizer que no jardim, um animal morre para Deus cobrir o pecado do primeiro casal. No jardim, o homem é colocado, é retirado do jardim, que simboliza ali o lugar que Deus visitava, o lugar que Deus vinha, o lugar que Deus visitava o homem. Mas em Cristo, quando ele morre na cruz, diante de todas essas testemunhas que dão, essa última que falamos, o véu se rasga, e um novo acesso, um novo caminho é construído entre o homem e Deus. E as palavras de Jesus para o ladrão que estava na cruz, no capítulo 23 de Lucas, no capítulo 23 do versículo 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No Gênesis, o paraíso é fechado. O homem é colocado para fora do paraíso. Em Jesus, na morte de Jesus, na expiação de Jesus, no sacrifício de Jesus, o paraíso está aberto para todos aqueles, assim como esse homem no final da sua vida confessou que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Eu quero concluir a minha palavra dizendo isso para você. A maior sentença da sua vida não vai ser homem nenhum que vai dar. Não vai ser o diabo que vai dar. E eu quero dizer para você, não vai ser Deus que vai dar a última sentença da sua vida. A última sentença da sua vida, sabe quem dá? É você. A Bíblia diz, se me confessares diante dos homens, eu repito a sentença aqui, confesso você diante do meu Pai que está nos céus. Mas se me negar diante dos homens, a última sentença não é de Deus. Ele vai só repetir a sentença que sair da tua boca aqui. Se me negar aqui, eu te nego diante do meu Pai que está nos céus. Eu quero, querido, nessa noite deixar essa palavra de Deus. Nesse domingo de Páscoa, 7 testemunhos que deram acerca de Jesus. E você, hoje, qual é o testemunho que você quer dar acerca de Jesus? Na sexta-feira eu escutei o pastor, os pastores que estavam no debate, e ele falou uma coisa linda, 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 linda sobre a Páscoa. Algumas vezes a gente ouve notícia, né, de pessoas que morreram no coronavírus, morreu não sei quantos na Itália, morreu não sei quantos no Rio de Janeiro, morreu a 10ª pessoa em tal estado, morreu não sei quem lá na Espanha. Algumas vezes nós até ficamos solidários, nós até nos entristecemos, até oramos a vida dessas pessoas, como eu orei aqui hoje. Para a vida das pessoas que perderam algum ente querido. Mas quando alguém que é próximo de nós, alguém da nossa casa, alguém da nossa família, um amigo muito íntimo morre, a dor é uma dor diferente. Quando morre alguém distante, nos preocupamos, podemos até ficar momentaneamente tristes, mas depois a vida segue. Quanta notícia você recebeu hoje de pessoas que morreram? Somente a televisão, tragédia, 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 tragédia. Mas você está aqui, você comeu, você bebeu. Mas se tivesse recebido a notícia que alguém muito querido seu morreu, alguém que você ama muito morreu, alguém que ama você muito morreu, será que você estaria aqui? A morte de Jesus só tem sentido se você é alguém próximo dele, se você é alguém íntimo dele, se você é alguém que recebeu o amor dele, mas também o ama de verdade. E nessa noite, nós queremos adorar a Deus com uma canção. E eu quero convidar você que está nos assistindo, que está conosco nesse momento, a fazer dessa canção a tua oração.
E se você nessa noite, querido, quer dar um testemunho público a respeito de Jesus, entregando a sua vida a Jesus, se reconciliando com Jesus, você pode escrever aí nos comentários, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, no Facebook da igreja tem o meu WhatsApp, no meu Facebook tem o meu mensagem, no Facebook da Dilana tem o mensagem dela também, pode mandar uma mensagem: pastor, eu estou entregando a minha vida para Jesus, eu estou me reconciliando com Jesus. Nós queremos nessa noite adorar a Deus com uma canção. Sabe por causa de quê? Porque, querido, não existe nada além do sangue de Jesus. É o sangue que nos guarda, que nos livra do pecado e que nos traz restauração. É a letra desse louvor que nós iremos cantar nesse momento. Music Play Mode. Você pode adorar a Deus junto conosco. Nada além do sangue. É o sangue que nos lava. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Caminho para Ele. Através do sangue de Jesus, esse caminho foi preparado, querido. Somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O sangue, vamos declarar mais uma vez? Teu sangue mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além
nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Queridos, Aleluia. nós iremos orar nesse momento. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou vendo aqui, tem alguns amigos, né? O Carlinho que está aqui, a Miriam também, uns pedidos de orações que foram colocados aqui. A Lúcia, o CV Lima, o Sherman, a Joana, os outros irmãos que estão aqui, amigos que estão aqui, fica muito difícil falar o nome de todo mundo. A minha prima, a Sônia, né, lá da Bahia, tive a oportunidade de conhecer pelo WhatsApp aí, umas 2 semanas atrás. Um forte abraço, Sônia, os irmãos da nossa igreja, os irmãos da Bahia também. A Dilana vai orar aqui pelos pedidos de oração. Iremos orar também agradecendo a Deus, querido, porque a maior bênção do cristianismo, isso não enche igreja. Não enche igreja. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. aleluia. É o perdão dos pecados. Isso não enche igreja não, mas é a maior bênção do cristianismo. É essa. Através de Jesus, nós temos perdão para os nossos pecados. Quais são os pedidos? Jaxele lá da Bahia pede por ela e por Rogério, né? Sônia pede para orar pelo neto Davi Luiz e por toda a sua família. Rosângela pede oração pela família também a irmã Valni, Rita, Giovana, Miriam, Avani. O irmão Carlos Roberto pede oração pelos médicos e os enfermeiros que estão aí trabalhando. A irmã Germana tem pedido oração por Tiago, seu sobrinho. E tem muitos outros pedidos de oração que a gente não consegue ver agora. O Carlinhos colocou ali, eu vivo. peço oração para meu filho Diogo, que se encontra em quarentena, né? Vamos orar por todos os pedidos aí. Nós vamos orar por todos os pedidos, irmãos, mas isso fica difícil de ficar passando, né? Para recolher os pedidos. Mas se você colocou aí, toda certeza nós vamos visualizar depois. Alguns pedidos eu sempre respondo depois também. E nós vamos durante a semana interceder ao Senhor por esse pedido. A Dilana vai orar nesse momento por esses pedidos, tá bom? Senhor, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, porque acreditamos que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor tem nos ouvido e que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Pai, nós queremos Te entregar todos esses pedidos de oração em Tuas mãos. Amém, Jesus. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos, o Senhor tem ouvido o clamor de cada um deles. A Tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Por isso eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já ouviu cada oração, que o Senhor já ouviu cada pedido. E eu creio, Senhor, que o Senhor responderá a cada um conforme a Tua vontade. Pai, nós queremos Te entregar todas as famílias em Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, que durante esse momento de pandemia, esse momento de crise, nós nos preocupamos com as nossas famílias,
mas nós acreditamos em um Deus vivo, Senhor, que tem o controle de todas as coisas e sabemos que o Senhor está no controle das nossas famílias. Por isso queremos te pedir que o Senhor possa estar abençoando a vida agora de cada um, guardando, livrando o Senhor de todo mal. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida das famílias que estão em quarentena. Deus, visita o Diogo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando da saúde das pessoas, saúde física, mental, restaura para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Com a filha da Marilene, Senhor, em nome de Jesus. Por todos os profissionais de saúde, Senhor, que estão nessa linha de frente, na linha da batalha, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando a eles saúde mental necessária, Senhor, para cuidar dos pacientes. Abençoe as suas famílias também, porque nós sabemos do perigo que as suas famílias correm de serem contaminados pelo vírus também, Senhor. E todos os dias eles passam por essa angústia, passam por essa aflição. Senhor, cuida, Senhor, de cada um deles, livra o Senhor de todos os males e os fortaleça, Senhor, para que juntos possamos sair dessa batalha, Senhor, ilesos e possamos juntos glorificar o teu nome depois de todas as coisas. Aleluia. Eu creio, Senhor, quando esse período de turbulência passar, nós vamos ouvir e ver os teus feitos no meio disso tudo, Senhor. Amém, porque nós acreditamos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode realizar todas as coisas. E nós estamos te clamando nessa noite porque nós confiamos em Ti, Senhor. Amém, Jesus. Como temos dito aqui em todos os momentos, nós confiamos em Ti, no Deus poderoso, no Deus que se revelou a nós através do Seu Filho, no Deus que nos ama ao ponto de enviá-lo para morrer por nós e isso tirar de nós os pecados, Senhor, e assim nos conceder um lugar perto de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, eu quero também nessa noite te entregar a vida do pastor Sócrates em Tuas mãos, como temos pedido por ele nos últimos dias e temos ouvido relatos de melhora, Senhor. Queremos te entregar a vida do teu servo em tuas mãos e te pedir que o Senhor o tire dessa UTI, Deus, que o Senhor restaure a sua saúde, para que ele possa voltar a proclamar o teu nome, para que muitas pessoas no Brasil que têm orado pela vida dele possam ver, Senhor, a tua obra ali naquela vida, a tua cura, Senhor, através da vida do pastor Sócrates, amém, Deus. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Eu quero te agradecer porque existem lugares em nosso país que ainda não existe nenhum caso de coronavírus. Aleluia, Jesus. Te agradecer porque o Senhor tem guardado esses lugares em nome de Jesus. Que o Senhor continue, Senhor, cuidando desses lugares. Em especial, quero te pedir por Ibicuí, pela minha cidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um daquele lugar, porque o Senhor não tem permitido que esse vírus tenha chegado naquele lugar. Te peço pelos irmãos, pelos amigos que ali estão vivendo esse momento de tensão, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor está ali com eles e que o Senhor irá se revelar durante este momento a cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cuida, Senhor, do nosso povo, cuida do teu povo ao redor do mundo, todos os missionários, todas as pessoas que têm, Senhor, falado do teu amor ao redor do mundo, que têm passado por essa crise também. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos estar aqui te louvando e te adorando durante esta noite. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nós estamos caminhando para o final do culto. Só preciso dar um aviso aqui, alguns avisos aqui, principalmente para os irmãos da igreja, mas para quem não é da igreja também. Primeiro, né, os irmãos são da igreja, os meus amigos estão próximos de mim também, naquilo que eu puder ajudar, cabe a palavra para vocês também, principalmente os idosos acima de 60 anos, estiver precisando de alguma coisa, pastor, preciso ir no mercado fazer uma compra, preciso comprar um remédio. Então nós temos falado aqui durante esse período, né, eu e a Dilana estamos nos colocando à disposição para ir no mercado, para comprar um remédio, para poder ajudar principalmente as pessoas acima de 60 anos, que estão aí na chamada faixa de risco, né? Nós queremos também dizer que aquelas outras pessoas que estão abaixo de 60 anos estiverem precisando de alguma coisa, também nós estamos aqui, o nosso telefone está ligado 24 horas, né? Por dia, tem alguns irmãos que nos ligam e que a gente tem a oportunidade de dar uma palavra, tem a oportunidade de orar também. Quero dizer aos irmãos que essa semana, novamente,
Eu vou estar na igreja terça na parte da manhã, quinta na parte da tarde. Pastor, eu quero receber uma oração lá na igreja. Pastor, eu quero conversar lá na igreja. Então, esses 2 dias eu estou lá na igreja. Pastor, eu não posso nem terça nem quinta. Então, você diz o dia que você pode, que eu vou estar lá na igreja para poder conversar com você, orar com você e estar junto com você também, mantendo aí, né, a questão da distância. Na igreja também nós estamos esses dias lá, porque estamos colhendo, né, coletando alguns alimentos. Muitos irmãos já nos ajudaram. Amigos também, pessoas que não são da igreja foram lá e levaram um mantimento, porque nós estamos querendo montar algumas cestas básicas para além das famílias que atendemos já na igreja, para que a gente possa atender outras famílias. Então, você que é membro da igreja, você que não é membro da igreja, mas quer nos ajudar nisso, vamos estar lá também terça de manhã e quinta no horário da tarde. Alguns irmãos me perguntaram pelo WhatsApp, e algumas pessoas já foram lá na terça e na quinta também. Pastor, eu tenho dificuldade de fazer transferência do meu dízimo, da minha oferta, tenho dificuldade de depositar também, posso ir na igreja entregar? Nós estamos lá também, vai ter eu ou uma outra pessoa que pode também nesse período recolher os dízimos e as ofertas da igreja. E no demais, irmãos, naquilo que precisar, nós estamos aqui para poder servir os irmãos. O nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua casa, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua família. Eu quero orar impetrando a bênção apostólica e terminando assim esse momento de culto. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua graça, por tua misericórdia e por tua bondade. E agora, Senhor, quando nós nos despedimos desse momento de culto, nós rogamos que o amor de Deus Pai, que a graça bendita e transformadora de Jesus Cristo, teu Filho, e que as divinas comunhões e consolações do teu Santo Espírito esteja com o teu povo, ó Deus, espalhado na face desta terra, desde agora e para todo sempre. E o teu povo diz amém. Diz um amém aí no seu lar e coloca um amém aqui também pelo Facebook. Querido, um forte abraço, um beijo no coração. Foi muito bom estar com vocês nesse momento aqui. Quarta-feira, às 19h30, nós estamos aqui no nosso culto de oração. E será um prazer ter a companhia de vocês online aqui junto conosco. Boa semana, Deus abençoe. Até quarta-feira.